Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, continuação. Hoje vamos ler a igreja de Filadélfia. Vamos lá, que diz assim: Carta às igrejas de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tem pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venha adorar prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação, quando a suportaste os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei ao vencedor uma coluna do templo de Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. Igualmente escreverei nele o novo nome, aquele que tem ouvidos compreenda, que o Espírito revela às igrejas. Amém, né? Aqui o Senhor está falando a cartas de Filadélfia, né? Jesus está falando ali, né? Para João escrever sobre esta igreja. E o interessante que eu achei com esta igreja, né, em especial, porque esta igreja está conforme o Senhor descreve, né? Ela está conforme Jesus se alegra, né? Porque todas as outras cartas o Senhor se entristecia com algo, né? E essa não, o Senhor se alegra. E diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha, e o que fecha, ninguém pode abrir. Esse daqui está falando do próprio Jesus, né? Que ele possui a chave de Davi. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém consegue abrir. Então esse é o nosso Senhor, né? E ele declara a esta igreja: conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tem poucas forças, mas obedecestes às minhas palavras e não negaste o meu nome. Então ele está falando que essa igreja, ele colocou uma porta que ninguém consegue fechar. E mesmo ela tendo pouca força, não negaste o nome do Senhor, né? E é sobre isso, né? É sobre isso que Jesus nos quer. Quando, mesmo nós tendo pouca força, nós não negamos o nome dele, nós levamos a palavra dele sem temer, né? Nós obedecemos o nosso chamado, nós seguimos em frente com a palavra de Jesus, mesmo tendo pouca força, porque sabemos que ele é a nossa força e que não depende de nós, né? Mas depende dele estar conosco para adorá-lo em espírito e em verdade, né? Então, ele ama essa igreja porque mesmo ela tendo pouca força, ela permanece fiel ao Senhor. E é isso que temos que ser, né? Fiel ao nosso Deus, que nosso templo, que a nossa pessoa possa ser fiel à palavra do Senhor, possa ser fiel aos mandamentos do Senhor, possa ser fiel a esse Jesus, né? Que deu a vida por nós naquela cruz. E aqui diz assim, né? Farei aos da sinagoga de Satanás, ao que dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venha adorar prostrando os teus pés e saiba que eu te amo. Então Jesus está falando: farei da sinagoga de Satanás, aqueles que dizem que são e não são judeus. Mas farei que eles venham e entendam que eu te amo. E eles virá a adorá-lo, porque saberá que o Senhor ama, né? Os que são filhos de Deus, os que são escolhidos do Senhor. Então, nada pode ir contra a igreja do Senhor, né? Porque deste atenção às minhas exortações, para suportar o sofrimento com paciência, eu igual modo te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então ele está falando, né, que o Senhor livrará a igreja que está diante da presença do Senhor, obedecendo os mandamentos, porque virá sobre a terra uma grande tribulação, virá sobre toda a terra. Mas o Senhor está falando que ele dará força, ele ajudará aqueles que têm
a palavra, aquele que está de acordo com a palavra de Cristo. Então, diz na sua palavra, porque deste atenção às minhas exortação, quando suportaste o sofrimento com paciência, igualmente te livrarei da hora da tribulação. Então, quando nós demos atenção à palavra do Senhor, o Senhor, ele vem ao nosso favor e nos ajuda, né? Que virá sobre o mundo todo para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Então, vai vir grande tribulação sobre a terra para pôr a prova aqueles que são e aqueles que não são, porque a palavra do Senhor diz, a palavra dele é sim, sim ou não, não. Não adianta você ficar em cima do muro, indeciso. Você tem que decidir, escolher qual lado você quer ficar. Se é do lado de Cristo ou é do lado do inimigo. E mesmo quando você não escolhe, você já está sendo escolhido, entenda. Tem sim que tomar uma decisão, né? Não tem como fugir disso. E eis que venho sem demora, conserve os que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então ele diz, ele vai vir. Então temos que continuar firme e forte, segurando tudo que ele nos entregou, para que ninguém roube a nossa coroa. E eis que venho sem demora, né? Farei do vencedor uma coluna do templo de Deus. Farei do vencedor uma coluna do templo de Deus, de onde jamais sairá. Escrever nele o meu Deus, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. Igualmente escreverei nele o meu nome. Então Jesus está falando, não só escreverei o nome do meu Deus, mas também escreverei o meu nome, será firmado no alicerce que é Cristo. Então a igreja que permanece diante da presença do Senhor firme e forte, nós que permanecemos como membro desse corpo, o Senhor está conosco. Ele nos dará, além dele escrever o nome dele em nós, ele nos dará um novo nome, um nome que só possuirá aqueles que estiverem de acordo com a palavra de Deus, né? Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então vamos compreender o que o Senhor tem nos dito, né? Vamos estar com o nosso coração aberto, disposto a obedecer, disposto a receber tudo que Ele tem para nós. Vamos ser como a igreja de Filadélfia, que mesmo com tanta perseguição, mesmo com tantos problemas, mesmo com tantas aflições, ela permanece firme e forte. E é isso que o Senhor quer de nós, né? Que nós não olhamos para as dificuldades, que nós não olhamos para a tribulação da vida, mas que nós permanecemos firme e forte olhando para Cristo. Porque Ele já venceu o mundo, Ele já passou por tudo isso por nós. Então nós estamos só pisando nas pegadas que Ele deixou para nós. Assim como as pessoas pisavam ali naquele caminho do deserto, né? Porque Deus fala assim, né? Eis que farei no deserto um caminho. Então, conforme o povo de Israel ia andando naquele deserto, o Senhor estava na frente, guiando eles. Então, o Senhor já tinha feito ali o caminho para eles, né? Para ir na direção certa. Entenda, o Senhor está dizendo conosco, né? Que nós pisaremos os mesmos passos que Ele já pisou. Então, se Ele venceu o mundo, nós também venceremos, porque nós temos Ele como nosso guia. Ele já deu os passos, nós só temos que pisar nas mesmas pegadas que Ele, né? E para seguir os mesmos passos que Ele, temos que termos na nossa vida o manual diário, que é a palavra dEle. Temos que ter na nossa vida o Espírito Santo, que é quem Ele nos deixou para nos guiar e nos orientar. Temos que ter na nossa vida a presença dEle, a presença de Deus. E seguindo assim a palavra, conforme ela é. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenha um ótimo dia abençoado por Deus, um ótimo final de semana, porque hoje é sexta-feira, né? Tenha um ótimo final de semana abençoado por Deus, em nome de Jesus.